Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, ou até mesmo boa madrugada, meus caros concurseiros, candidatos aí às vagas, né, da Prefeitura de Montes Claros. Voltei agora para a gente tratar de um assunto importantíssimo. Professora, qual tema você acha que irá cair na proposta de redação da Fundep ou da Cotec? Vejam só, meus caros, é muito difícil a gente adivinhar o tema que vai cair, que a banca vai abordar aí na proposta de redação, correto? E aí, o que que nós devemos fazer para mapear essa surpresa e nos prepararmos para qualquer tema que caia lá? Então, vejam só, nós já trabalhamos a estrutura do texto de acordo com os critérios de correção de cada banca, perfeito? Agora, nós iremos trabalhar com eixos temáticos. E o que são eixos temáticos? Eixos temáticos são grandes blocos de assunto. E esses assuntos, eles versam sobre temas importantes para a sociedade atual. Quais são eles? Quais são os temas que estão aí em alta para a nossa sociedade contemporânea? Educação, tecnologia e informação, saúde, meio ambiente, cidadania, tá bom? Minorias e inclusão. Então, qualquer tema que a banca vai abordar aí, ele vai de forma direta ou indireta perpassar por um desses eixos temáticos. Por que que vai? Porque as pautas que são trazidas pelas bancas organizadoras em textos, aí, em propostas temáticas de concurso, de vestibulares, são pautas sociais, são pautas que estão em alta, são pautas que merecem a atenção e a relevância de nós cidadãos, tá bom? Então, é necessário se preparar, como nós não conseguimos, ainda que de forma exata, adivinhar o tema da redação que nos espera lá no dia da prova, o que nós temos que fazer? Estudar por eixos temáticos. E aí, quando eu estudo por eixos temáticos, eu aprendo repertórios que compõem esse eixo e eu me preparo para qualquer recorte temático que vier a aparecer aí na prova dentro deste grande bloco de assuntos, tá bom? E o primeiro que nós iremos começar agora, e vocês vão se preparar, é uma pauta importantíssima de relevância social, é o eixo de tecnologia e informação. Vejam só, tecnologia e informação são situações aí, são conceitos que circundam a nossa sociedade o tempo todo. Nós vivemos em meio à tecnologia e à informação. E aí eu vou passar para vocês alguns repertórios dentro desse eixo temático, alguns pensamentos, alguns conceitos importantes dentro desse eixo temático e depois eu vou mostrar para vocês como isso pode aparecer na redação, tá bom? Então, se eu encontro ali dentro da proposta temática um tema que esteja associado à tecnologia e informação, obviamente que eu posso utilizar de qualquer um desses repertórios passados aqui, que serão transmitidos aqui durante essa aula, para fundamentar o meu ponto de vista, para que esse meu ponto de vista ele tenha aí consistência argumentativa. E o que que é a consistência argumentativa, meus caros? É saber provar, comprovar o seu argumento, comprovar o seu ponto de vista. Isso é um critério de correção muito importante e pontual, tá? De muita relevância para ambas as bancas aí organizadoras dos nossos concursos, tanto da saúde quanto da educação. Então, vou projetar a tela aqui, vou marcar, vamos pensar em alguns pontos, em alguns contextos sociais e vamos estudar esses eixos temáticos. Eu sugiro que, ao final dessa aula,
vocês façam um recorte. Olha, dentro desse tema aí, tecnologia e informação, eu posso utilizar, por exemplo, essa proposta de redação. E aí comecem a fazer uso e a treinar a consistência argumentativa, a fundamentação a partir desses repertórios, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar. Vou projetar o slide aqui e vamos falar deste tema que é muito importante. Nosso primeiro eixo temático: tecnologia da informação. Tecnologia e informação, não é da informação. E aí, dentro desse contexto, eu tenho conceitos, pensamentos, filósofos, sociólogos que abordam essa temática e, dependendo do recorte temático, consigo utilizar esses conceitos para fundamentar o meu ponto de vista. Tudo bem? O primeiro conceito que nós iremos estudar é o conceito de infodemia. O que é o conceito de infodemia? O fenômeno denominado infodemia tem se destacado frente ao contexto da crise sanitária desencadeada pela pandemia de Covid-19. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada e definida como uma pandemia pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Perfeito? E aí, o que é o conceito de infodemia dentro disso? O excesso, vejam só, vou grifar aqui, o excesso de informação relacionada à doença ocasionou uma problemática secundária à pandemia. Então, nós já tínhamos aí uma problemática, né, que era a própria pandemia, e aí esse excesso de informação, tá? Ela ocasionou uma problemática secundária, a infodemia e todos os seus impactos na vida dos indivíduos. Em sua etimologia, a palavra infodemia refere-se à junção dos prefixos info, e aí nós já temos aí informação e grafia, pan, que significa todo por inteiro, e demia, que do grego demos, que representa o povo. Então, o termo se refere ao aumento do volume de informações associadas a um assunto específico e pode se multiplicar rapidamente em pouco tempo. Então, nós temos, o que nós temos aí? Esse conceito de infodemia, ele foi, né, ele veio à tona aí com excesso de informações causados ali pela pandemia de Covid-19. O que nós vemos que ocasionou um outro problema. Então, esse excesso de informações, dentro de outro contexto, esse conceito de infodemia, eu não vou utilizar apenas dentro desse recorte temático, desse exemplo que eu trouxe para vocês de pandemia de Covid-19. Esse excesso de informações e essa disseminação rápida, tá? Ela se deve muitas vezes à tecnologia, tá bom? E aí, apesar da tecnologia proporcionar o acesso a essa informação, a rapidez, a velocidade, isso por um lado é positivo, há também os pontos negativos. Então, o excesso de informações falsas, por exemplo, tá? Ela pode prejudicar aí um contexto, pode prejudicar um cenário importante. Então, nós podemos utilizar esse conceito de infodemia, que é o excesso de informações relacionada a um assunto e disseminada dentro de um grupo de pessoas, que prejudica, ao invés de cumprir a função de ajudar, de colaborar, vai prejudicar uma sociedade. Então, vamos continuar aqui. Ó. Nesse contexto, surge um espaço em potencial para a desinformação, ou seja, o contrário daquilo que foi proposto, tá? E a manipulação das informações com intenção duvidosa. Nós chamamos isso aqui de, ó, já está grifado aqui, ó, fake news, tá bom? Então, a partir da infodemia, nasce também
as fake news, as informações falsas e aquelas informações que são disseminadas com intuito duvidoso, com um fim duvidoso, não aquele fim de apenas informar, mas de formar uma opinião, tá bom? Informação, gente, o objetivo principal dela deve ser informar. E quando eu digo informar, é, é no sentido cru da palavra, apenas informar, não formar, tá bom? A informação ela não pode manipular, ela não pode vir com um objetivo específico, ela tem aí dentro desse contexto que cumprir a sua função de manter a população informada sobre situações, sobre problemas, sobre contextos específicos, tá? Mas não de formar. Essa formação, ela vem de cada pessoa. Bom, ela deve vir de cada pessoa, do senso crítico que cada um vai apresentar e do ponto de vista que cada um vai evidenciar acerca de determinada informação. O problema é que esse conceito aqui de infodemia, ele não trabalha apenas com a informação, mas sim com o excesso dela. O excesso de informação a respeito de um determinado tema. Então, foi o que nós vimos aí durante a pandemia de Covid. Eram muitas informações sobre em diversas redes sociais, em diversos contextos. E aí, essas informações, elas começaram a ser deturpadas, elas começaram a trazer um choque, sim, né? Manipular mesmo o público a quem se destinar. Perfeito? Então, nós vamos agora, então, esse conceito, fechando esse conceito de infodemia aí, que é o excesso de informação acerca de um determinado tema, como raiz desse problema aí, né? Eu tenho esse excesso de informação e como a origem desse problema eu tenho notícias falsas, disseminação de informações duvidosas com o fim de manipular uma sociedade ou pessoas a respeito de determinado objetivo. Então, nós vamos passar agora para entender como que a gente vai usar isso na redação. Então, eu vou projetar aqui, porque eu estou tampando parte do texto, o slide, para que a gente consiga analisar isso com mais clareza. Bora lá. A infodemia, né? O que é infodemia? Nós já vimos que é o excesso de informação relacionada a determinado assunto, está associada à desinformação ou informações duvidosas. Assim, e tem um M, com a capacidade que essas notícias têm de matar pessoas. Nesse sentido, podemos fazer uma associação histórica com a Idade Média. Esse é um dos primeiros períodos históricos que vem à mente quando relembramos e entendemos que as condenações de morte eram baseadas em testes infundados, assim como na opinião de pessoas da época. Atualmente, as informações mal embasadas, aquelas que são espalhadas sem uma fonte segura, têm o mesmo potencial de causar mortes, principalmente quando o assunto é saúde pública. Então, vejam só que isso é muito sério dentro desse conceito de infodemia aí, quando as notícias elas são espalhadas sem uma fonte correta, confiável, as pessoas tendem a formar opiniões e formar regras, né, sociais pautadas naquelas notícias falsas. Então, nós temos aí como exemplo vacina, tá? Movimentos anti e a favor de vacinas, que às vezes eles são disseminados sem muita base científica, sem muita informação, e aí aquele grupo de pessoas que não têm acesso, não buscam pela veracidade dos fatos, acabam seguindo esse parâmetro, e aí nós chamamos na linguagem popular é o efeito manada, né? Aquele efeito que um vai onde todos estão indo e acaba causando problemas aí que podem ocasionar até mesmo em mortes. Então, isso é um tema muito importante, é um conceito importante que pode ser utilizado aí dentro de eixos temáticos da saúde, tá bom?
o conceito de infodemia, aquele conceito de disseminação de notícias falsas e as consequências que isso tem para a saúde pública, tá bom? É muito importante vocês prestarem atenção nisso. E aí, continuando, agora dentro desse mesmo contexto de tecnologia e informação, nós vimos aí que a informação ela é disseminada e o meio de disseminação dessa informação é são os recursos tecnológicos, né, as redes sociais principalmente. Nós vamos falar agora do nosso querido Pierre Levy com o conceito de cybercultura. Vamos ver o que diz o Pierre aí sobre esse conceito? Bora lá! Para Pierre Levy, a cybercultura é um conjunto de técnicas, materiais e intelectuais, práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolvem com o crescimento do cyberespaço. E seria esse cyberespaço, hein, gente? Conseguem já ter um direcionamento do que nós podemos pensar? Vamos lá. Ela é um fluxo ininterrupto de ideias, tá bom? Ações e representações entre pessoas conectadas por computadores. Podemos incluir aí smartphones, tablets e demais dispositivos conectados à internet. Então, venham aqui comigo do lado do nosso querido Pierre Levy. Cybercultura são aquelas, é um conjunto de cultura que é utilizado, né, que é construído a partir da conexão entre pessoas que utilizam mecanismos, recursos tecnológicos, computadores, celular, tablet, smartphone, tudo bem? E o cyberespaço é justamente esse espaço aí onde essas ideias são transmitidas, são valoradas, ou são minimizadas, dependendo aí da rede construída entre essas pessoas que ocupam o cyberespaço. O que tem a ver a nossa cybercultura com esse contexto? A cybercultura não exclui as ações do mundo físico e nem pode ser separada da cultura. Ela engloba, vou grifar aqui, ó, fenômenos que acontecem fora do mundo digital, mas que de alguma forma são impactados pelas novas tecnologias, como produções artísticas e intelectuais e a relação entre as pessoas. A cybercultura também pode ser considerada a expressão de uma nova forma cultural universal. Vou grifar isso aqui porque é muito importante. Diferenciando-se de outras por não ser determinada por um sentido global ou totalizante. Vejam só, como está a nossa sociedade atual diante desse conceito de cybercultura? Nós vivemos as mesmas coisas, temos as mesmas preocupações que uma geração anterior? Não. A nossa cultura, ela está moldada, ela está sendo moldada e ela já evoluiu muito no que diz respeito a esse conceito de cybercultura. Não há como afirmar que a nossa cultura não tem influência dos meios digitais, do relacionamento que a tecnologia traz para nós enquanto cidadãos. Então, a tecnologia, ela une, tá, muito as pessoas, ela afasta também o convívio, ela informa de maneira muito mais rápida, ela é uma fonte de conhecimento, de informação muito mais rápido que há tempos atrás, tempos anteriores. Então, é muito importante entender esse conceito de cybercultura do Pierre Levy dentro da nossa sociedade atual. Então, onde, por exemplo, que eu posso usar esse repertório e aí um possível tema de redação? A educação. A educação ela não é mais a mesma que a educação de 10 anos atrás. Tempo não tão distante assim. Por que ela não é mais a mesma? Porque a tecnologia trouxe aí para os nossos alunos uma nova geração. Nós temos aí uma nova geração de alunos. Nós temos alunos aí conectados, nós temos alunos aí que estão, que sabem daquele conteúdo, que já pesquisaram, que já viram
muito mais a fundo, às vezes, aquela aula teórica que está presente no livro didático, tá bom? Então, é uma outra fonte de informação, de repertório pertinente e legitimado que nós podemos utilizar dentro de um conceito aí de tecnologia e informação na área educacional, tá bom? Fiquem atentos aí aos conceitos da Fundep, perfeito? Continuando, vocês estão vendo aí, né, que esses conceitos, eles têm grande possibilidade de aparecer aí na proposta de redação de vocês. E se porventura aparecer lá o relacionado à saúde e à disseminação de notícias falsas aí acerca da vacina, acerca da pandemia, ou de vírus, ou de campanhas aí de controle, né, de disseminação de doenças, vocês podem sim utilizar para fundamentar o ponto de vista de vocês. Conceito de infodemia, tá bom? Dentro do campo da educação, nós temos aí o conceito de cybercultura do Pierre Levy, pensando nos nossos alunos, pensando na evolução, nas mudanças que ocorreram em pouco espaço de tempo e são causadas em primeira mão pela tecnologia, pela evolução tecnológica, pela evolução e rapidez das informações. Então, nós temos aí o Pierre Levy para fundamentar o nosso ponto de vista, inclusive na necessidade de reformulação do currículo escolar, do projeto político-pedagógico da escola, das normas e diretrizes ali da LDB, da BNCC, tá bom? São leis que amparam e desenvolvem aí na prática esse currículo e esse direcionamento específico para a educação. Então, fiquem atentos, já anotem esses repertórios aí no cantinho do caderno de vocês, pensem em temas de redação e treinem utilizando esses dois repertórios que nós já passamos. Agora nós vamos passar para um quentíssimo também, muito importante, e que pode ser utilizado, tem tudo a ver com o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, tá? E aí as nossas consequências aí de viver os resultados dessa tecnologia. Vamos lá? Esse aí é o Gilles Lipovetsky, o nome dele é bem difícil de falar. Então, vamos entender quem é esse senhor aí. Graduado em filosofia pela Universidade de Grenoble, Lipovetsky é filósofo francês e autor de obras como A Era do Vazio, O Luxo Eterno, A Terceira Mulher e O Império do Efêmero. Seu mais recente livro, Da Leveza Rumo a uma Civilização Sem Peso, foi lançado em 2016 aqui no Brasil. Olha que legal! E ele aborda a busca incessante pela felicidade. Eu vou grifar isso aqui, porque nós já temos aí uma grande ponta para amarrar um possível tema de redação. A busca incessante pela felicidade no cotidiano exaustivo em que vivemos no contexto atual, tá bom? Então, nós podemos pensar aí, por exemplo, né, o Gilles para fundamentar um tema que aborde a exaustão mental, a idealização de felicidade que é proposta aí pelas redes sociais, tá? O modelo de felicidade, o exibicionismo, o consumismo. Então, nós podemos pegar esse conceito e fazer uma relação muito pertinente e coerente com o nosso desenvolvimento, com o nosso fundamento, com a nossa argumentação aí. E ele diz também, ó, do termo hipermoderno. O que seria esse termo hipermoderno? Esse termo ele foi criado pelo próprio filósofo e esse termo designa o contexto social atual em que estamos inseridos. Ou seja, o conceito aí de hipermoderno, vou anotar aqui, ó, é o nosso contexto, é a mesma coisa que o nosso contexto atual. Esse contexto em que estamos inseridos, segundo Gilles, tá? Um nível maior de modernidade. Para Lipovetsky, a sociedade hipermoderna é marcada pelo individualismo,
e tem como foco o presente. A moda e o consumo ditam valores que ocasionam a busca pelo novo. Essa busca é impulsionada diretamente pelo avanço da globalização e internet. Ou seja, aqui, olha, eu tenho, tá, a relação com a tecnologia e informação. Ou seja, até na questão da saúde mental, tá? Da idealização de felicidade, da busca pelo individualismo ali, né? A pessoa está sempre preocupada com si próprio. Nós temos aí esses conceitos que são trazidos pelo Gilles e relacionados à globalização da internet. Onde utilizar, prof, esse conceito importante, tá? De hipermoderno. O que é o conceito hipermoderno? É o nosso contexto atual, segundo Guilherme, nós vivemos na pós-modernidade, e esse contexto, ele é ocasionado, ele é retratado ali através do individualismo, através da idealização de felicidade. Então, nós podemos levar isso para o contexto das redes sociais, para o contexto de afastamento que é causado ali pelo excesso da tecnologia, tá? O afastamento, a ausência, muitas vezes, da família dentro da educação ali, no que tange a educação das crianças, dos jovens e adolescentes, e até mesmo nos reflexos que isso traz para a aprendizagem. Então, a tecnologia, a globalização e a internet, ela tem reflexos aí na aprendizagem dos alunos, né? Muito. Alguns de forma positiva, outros que não sabem gerir essa informação, esse excesso aí de informação de forma negativa, de forma a atrasar o aprendizado. Feito? Então vamos continuar aí. E aí, gente, para finalizar, né, esse nosso conjunto de repertórios associados à tecnologia, à globalização, à informação, nós vamos agora tratar do Manuel Castel. Quem é Manuel Castel? Sociólogo espanhol renomado que se tornou uma figura central no estudo da sociedade da informação. Ó, então, o ponto de vista dele foi, né, a sociedade da informação e da comunicação na era digital, não em qualquer era, na era da digital. Ele argumenta que a revolução da tecnologia da informação redefiniu o poder, tá? A cultura e a comunicação em escala global. Vocês concordam com isso? Vocês concordam que a tecnologia, essa era digital, redefiniu o poder? Quem tem mais poder hoje dentro do contexto atual? Somente aquelas pessoas que estão ali nos cargos mais altos, representando os nossos direitos, o nosso país? Não, tá? Então, redefiniu o poder aí, inclusive aquele poder de visibilidade na internet, tá? Redefiniu cultura, obviamente, os valores hoje eles não são atribuídos da mesma forma que antes, e a comunicação em escala global. Então, eu concordo em tudo isso dito aí pelo Manuel Castel, tá bom? Vamos continuar. Alguns pontos sobre a visão da sociedade em rede, estrutura global. A sociedade em rede é caracterizada por conexões globais que transcendem fronteiras nacionais, ligando, unindo pessoas, instituições e países em redes de informação. Então, não há mais aquela distância que antes existia, tá? A informação, a globalização, ela uniu isso, ela aproximou isso. Tecnologia da informação. Castel argumenta que a revolução da tecnologia da informação é a força motriz por trás da formação da sociedade em rede. Esta revolução não é apenas tecnológica. E aí, meus caros, é ingenuidade nós achar que a nossa sociedade atual, marcada por essa tecnologia, por essa informação veloz, por essa aproximação, né, entre as pessoas que estão muito distantes, por essa formação, tá?
ela se restringe ao ambiente ali digital. Não. O reflexo disso é no dia a dia, tá? É na sala de aula, é ali na formação de pessoas, é ali na área da saúde, né? Como nós vimos lá no início, a manipulação de informações. Então, os reflexos da era digital, eles estão presentes dentro da nossa sociedade contemporânea. E aí vocês podem aí agora puxar uma setinha e citar exemplos de como isso acontece. Esse como isso acontece, esses exemplos irão fundamentar os seus argumentos aí que irão que serão baseados na mudança de cultura e na extensão dessa cultura para uma sociedade prática. Perfeito? Vamos lá. E o último conceito do Castaway é o fluxo de informação. O que ele diz sobre o fluxo de informação? Nessa sociedade, a informação flui livre e instantaneamente, através de redes, tornando-se a principal fonte de produtividade e poder. Muito é feito a partir disso, tá, gente? A capacidade de processar e gerenciar informações determina a competitividade e a relevância. Então, vejam só quantos pontos de vista, quanto conhecimento vocês têm aí acerca desse eixo temático: tecnologia e informação. Conceitos importantes, pensamentos importantes, entendimento de que isso não se restringe apenas ao ambiente digital. Nós citamos alguns exemplos aí anteriormente, e agora nós vamos aprender a como utilizar isso, né? Em quais temas de redação esses pontos podem aparecer. Imagina só, novas tecnologias, tá? Englobam as novas tecnologias de informação e comunicação, por exemplo, a inteligência artificial, tá? Aplicativos, 5G, temas associados são a democratização da informação e a inclusão digital. Então, esses repertórios aí que foram passados nos slides anteriores, eles podem ser utilizados dentro do conceito de novas tecnologias. A banca não vai trazer para vocês somente novas tecnologias, ela vai falar de algum ponto disso aqui. Basta que aí vocês façam um planejamento textual prévio, entendam ali o que vocês vão desenvolver e pensem, por exemplo, causas. Olha, essa minha causa aqui, ela está muito relacionada ao conceito de infodemia. Ah, não, a minha consequência aqui, ela está muito relacionada com o conceito do Manuel Castro. Então, vai lá e usa esse conceito desse pensador para fundamentar o seu ponto de vista. Então, um repertório aí pertinente, legitimado, e se você fizer essa associação correta, ele será também produtivo. Mais um ponto. Redes sociais tão presentes nas nossas sociedades. Como que eu vou utilizar esse conceito aí dentro das redes sociais? Compreender o conceito, a evolução, as vantagens e desvantagens, correto? Do uso das redes sociais. São importantes para desenvolver esse tema, ok? Além disso, vale estar atento aos impactos das redes sociais na vida das pessoas. Isso aqui me lembra muito o conceito de hipermodernidade, tá? Que é cunhado por quem? Vocês se lembram? Do Gilles, né? Filósofo francês. Ele fala que essa hipermodernidade trouxe o quê? Individualismo, que tem, que ocasiona, que resulta aí em saúde mental, por exemplo. Opa, saúde mental, tá? Então, eu preciso ir fazendo essas pontes entre o tema, entre o repertório e entre o recorte temático. Perfeito? Continuando. Olha o que mais que eu tenho aí, ó, muito interessante. Inclusão digital.
Pensem comigo, se a tecnologia está presente na nossa sociedade, ela deve ser acessível a todas as pessoas, tá? Lembrem-se do direito de igualdade, de acessibilidade que está previsto na nossa Constituição. Então, como que eu vou pensar essa questão da inclusão digital? Democratização da tecnologia é, sem dúvida, o objetivo da inclusão digital. Então, quando eu digo inclusão digital, o meu ponto principal, o meu objetivo principal é democratizar, ou seja, tornar acessível a todas as pessoas. No Brasil, ainda existem muitos desafios para incluir os grupos menos favorecidos. Outro ponto importantíssimo é o quê? Se eu tenho aí uma tecnologia que não vai pegar, a tendência é sempre se desenvolver mais. E eu tenho pessoas que não têm acesso à internet em determinadas regiões. Qual o problema que isso vai resultar? Agravamento das desigualdades sociais. Se a educação ela passa a ser pautada no desenvolvimento da tecnologia e, em contrapartida, em algumas regiões não há sequer o acesso à internet, vocês concordam que a tendência é que essa desigualdade social ela aumente cada vez mais? Se a informação está à disposição de todas as pessoas, e aí essa mesma informação, essas mesmas análises, elas são pautas de vestibulares, elas são pautas de concursos, elas são pautas de aulas e de questões importantes que versam sobre a sociedade atual. E em contrapartida, alguns têm acesso a isso em tempo recorde e outros não têm sequer internet. Ou seja, eu continuo aumentando a minha desigualdade social, causada agora por quê? Pela ausência da inclusão digital. Então, para evitar isso aqui, eu precisaria o quê? Democratizar a minha tecnologia, democratizar essa inclusão, democratizar o acesso à internet e tornar esse acesso igual para todos, tá bom? Cultura do cancelamento. Vejam só, também me faz lembrar do conceito de hipermodernidade, tá? Nem vou colocar aqui o autor que falou sobre isso, porque vocês já sabem, tá? Então, o que é cultura do cancelamento, gente? Essa cultura, ela sempre existiu. Vou voltar para o slide aqui. Mas nos meios digitais, ela é mais recente, tá? Trata-se de um fenômeno que consiste na rejeição das pessoas, especialmente entre os jovens. A rejeição ou cancelamento acontece quando alguém tem algum comportamento errado que não é tolerado pelas pessoas. Então, por que a gente diz que a cultura do cancelamento sempre existiu? Porque sempre existiu pessoas que discordam de um posicionamento de um indivíduo. Só que com a internet, isso foi potencializado, isso tomou uma dimensão muito maior. Não é mais uma discordância de um tema em um ponto específico, em uma região específica, a nível de escola, a nível de família, a nível de uma cidade até. É a nível mundial, tá? A internet proporcionou que isso seja a nível mundial. E aí nós temos várias consequências dessa cultura do cancelamento. Nós podemos tratar a intolerância, a ausência de empatia, a falta de respeito ao próximo, as próprias consequências, né, trazidas aí pela cultura do cancelamento, que agravamento de saúde mental, suicídio, nós temos casos de suicídio, de pessoas aí que foram vítimas da cultura do cancelamento. Então, nós temos aqueles pontos negativos que são trazidos pela internet, pela tecnologia, pelo acesso, pela velocidade de informações, e eles são evidentes quando a utilização é inadequada, quando essa tecnologia ela é utilizada de modo errado. Perfeito? Então, espero que vocês tenham aproveitado, tenham compreendido. Vocês têm aí agora, né? Deixa eu voltar aqui. Vocês têm aí agora
informações, né, argumentos consistentes para fundamentar pontos de vista de vocês nas redações que versem aí sobre tecnologia, sobre informação. E aí esses pontos passados aqui, esses repertórios, eles não devem ficar guardados aí em uma folhinha para ficar amarela. Eles devem ser utilizados para que vocês treinem. Então, pega, por favor, algum desses temas que foram passados aí, tá? Em possíveis recortes temáticos, esse slide anterior, e usem. Usem, selecionem um desses repertórios, façam a redação para que vocês consigam relacionar isso dentro do parágrafo de desenvolvimento de vocês. Um beijo, ó, dúvidas, estou por aqui, tá bom? E até breve.